E teremos aqui a tradução para Libras, tá? Terão 2 intérpretes que se revezarão aqui. Então, agradecer já ao pessoal da Libras que tem sempre nos apoiado nos eventos. A mesa será composta por mim, Luciano Coutinho, e pela Renata Flores, e peço aos candidatos, a professora Denise, tá, e o professor Roberto, que compareçam à mesa. Para quem não participou dos outros debates, serão 4 blocos. Primeiro bloco, nós sortearemos aqui a ordem. Mas, o primeiro bloco, haverá uma fala de 15 minutos para que os candidatos apresentem suas plataformas. No segundo debate, um candidato fará uma pergunta ao outro. No terceiro bloco, haverá um conjunto de perguntas dos 3 segmentos, estudantes, técnicos e docentes. Há caixas aqui e será distribuído papel para que as pessoas possam se identificar e colocar sua pergunta. Será dado 1 minuto para que a pessoa apresente a sua pergunta, que isso no terceiro bloco. Tá? E no quarto bloco, nós teremos considerações finais de 5 minutos. Então, já podemos começar. Só fazer aqui o sorteio. A professora Denise terá 15 minutos para apresentar sua plataforma e depois o professor Roberto, 15 minutos. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui nesse momento tão importante para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, um momento de escolha do dirigente máximo dessa casa durante os próximos 4 anos, aquele que deverá ser a voz da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu saúdo todos os presentes, o professor Roberto Lerrer, que chegou no segundo turno conosco, aos membros da comissão organizadora do processo sucessório, por todo o apoio, toda a logística durante todo esse processo, um processo bastante longo, porém democrático e participativo. Agradeço às meninas que fazem a tradução em Libras, muito obrigada a vocês. Agradeço toda a equipe da Chapa 30, o candidato a vice-reitor, professor Walter Suemitsu, e no nome dele eu faço o agradecimento, no seu nome, de todos os votos que nós tivemos no primeiro turno. Foram 1.321 votos docentes, a grande maioria do corpo docente, e também dos técnicos administrativos em educação, 1.667 votos, e dos nossos alunos queridos, 2.410 alunos de graduação e de pós-graduação. Eu espero que nesse segundo turno haja ainda mais presença de eleitores às urnas, para que nós escolhamos o futuro reitor. Eu espero que a futura reitora, com bastante consciência, estudando o programa, estudando a plataforma, a trajetória de cada um de nós, e por isso eu inicio esse segundo turno falando um pouco mais da minha trajetória, da minha carreira dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu me formei nessa casa em 1987 e, portanto, participei da eleição do primeiro reitor pós-ditadura militar, um momento de muita luta na nossa casa, de definições importantes com relação ao perfil de docentes e de técnico-administrativos. Naquele momento, era um momento muito difícil. Eu ingressei em 82 e participei de todos esses movimentos que levaram, finalmente, à eleição do primeiro reitor pós-ditadura, o nosso querido professor Horácio Macedo. E é no nome do professor Horácio Macedo, e homenageando o professor Horácio, que nós escolhemos o número 30, porque há exatos 30 anos ele tomava posse como reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Devemos continuar lutando pelos ideais da universidade laica,
da universidade na qual haja representação de todos os setores da sociedade. Durante toda a minha trajetória nessa casa, eu sempre lutei pelo público e pelo fortalecimento do público. Sou professora em dedicação exclusiva desde 1990, logo após obter o título de mestre. Segui no doutorado e no pós-doutoramento, sempre apoiada pelo público e sempre tentando devolver para a sociedade que nos financia tudo aquilo que eu posso fazer de melhor, que é na formação de pessoal altamente qualificado, formação do cidadão crítico e competente. E participei durante muitos anos de representações nos diferentes conselhos, desde o Conselho de Centro do CCS, o Conselho de Coordenação do Centro de Ciências da Saúde, representando os meus pares, como professora assistente, depois como professora adjunto, e agora sou representante eleita de professores titulares no CONSUNE, assim como o professor Roberto. É um prazer enorme representar as nossas respectivas classes nos conselhos e levar os anseios dessas comunidades, que nós representamos nos diferentes conselhos. Mas, além de representante, eu fui diretora adjunta de graduação durante vários anos, num instituto que tem muitas matrículas de graduação, e, por isso, a enorme votação no Centro de Ciências da Saúde, e o fato de ter sido também a vencedora entre os alunos daquele centro, porque eles veem em mim aquela pessoa envolvida com o ensino de forma importante, atuando como coordenadora de curso e também responsável por diferentes disciplinas, mesmo quando eu estava em cargos administrativos, como a direção de instituto e a vice-direção de instituto, que foram cargos que eu também assumi durante a minha carreira e a minha trajetória acadêmica. Portanto, uma trajetória acadêmica simples, dedicada ao público, desde a representação das classes até cargos da administração no âmbito do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Na verdade, esse segundo turno ele deve seguir o caminho do primeiro. Faremos uma campanha propositiva, discutindo, inclusive, quais devem ser os novos paradigmas desse século, do século XXI, e como a Universidade Federal do Rio de Janeiro deve enfrentá-lo. Sabemos que há mudanças importantes no mundo e nós não devemos olhar simplesmente pelo retrovisor, pontuando questões que não são importantes para o avanço da nossa universidade. O mundo, no momento, ele discute de forma importante as atividades que são atividades ditas translacionais, aquelas nas quais há um ciclo virtuoso entre as universidades, a geração do conhecimento e a sociedade. A sociedade e a universidade se beneficiam desse ciclo. Então, a geração de conhecimento, ela serve para que a sociedade a analise e faça com que a própria universidade evolua no sentido de melhorar a sua atuação à frente da sociedade. E o movimento da translação, esse movimento do ciclo virtuoso, ele acontece nas diferentes áreas do saber, ele acontece no mundo todo, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro deve, sem dúvida nenhuma, discutir e se posicionar com relação à importância não só da geração do conhecimento, mas da sua interlocução com a sociedade que nos financia, porque somos uma instituição pública e gratuita, e devemos seguir assim. Nós, durante a nossa gestão, não perguntaremos se podemos fazer alguma coisa. Nós pretendemos dizer como faremos. O como será como faremos para que continuemos uma instituição forte, de qualidade, mas juntos pelo público. Livre de interesses particulares, o que vai garantir a nossa verdadeira autonomia. A autonomia que a Chapa 30 prega é a autonomia verdadeira da comunidade da UFRJ, que não dependerá de autonomia de pequenos grupos apenas, mas sim de toda a comunidade. Por isso, na nossa proposta, nós declaramos e defendemos e faremos, durante a nossa gestão,
o diálogo permanente com a comunidade e a busca de consensos, para que tenhamos definitivamente uma universidade na qual o exercício da democracia não seja uma falácia, mas seja efetivo, que haja efetiva democracia, que tenhamos uma universidade livre de interesses particulares, que é isso a verdadeira autonomia. E nós, com esse norte do diálogo permanente, da verdadeira participação da comunidade, pretendemos caminhar no sentido do resgate da autoestima que vem diminuindo na nossa instituição nos últimos anos, e essa perda da autoestima, a perda do sentimento de somos todos o FRJ, e por isso o nome Somos Todos o FRJ é o que faz com que todos os embates que nós tenhamos que enfrentar nos próximos anos, nós temos que estar fortalecidos e não enfraquecidos. E para que nós estejamos fortalecidos, precisamos de uma reitoria que garanta a verdadeira autonomia, que seja capaz de dialogar com toda a universidade, todos os seus setores e levar à frente o que a universidade deseja. Os nossos eixos de gestão, portanto, são muito claros. O primeiro eixo é uma gestão transparente, democrática e participativa, onde haverá respeito às decisões colegiadas. Criaremos, de imediato, uma comissão permanente de orçamento. Não é possível que nós tenhamos que continuar com orçamentos que são discutidos no último momento e definidos sem muita clareza, somente através do preenchimento de planilhas. É um orçamento histórico e que não corresponde ao que nós queremos para o UFRJ. Vamos caminhar no sentido do fortalecimento da Comissão de Alocação de Vagas Docentes, que é a COTAV, e faremos também uma COTAV, uma Comissão de Alocação de Vagas técnico-administrativas. Precisamos nos conhecer e saber como está sendo feita a alocação, não só docente, como de servidores técnico-administrativos, para que uma nova política nessa área possa ser definida, porque somente assim, com transparência e a definição de políticas de alocação de vaga do corpo permanente, poderemos seguir o nosso papel e cumprir adequadamente a questão da universidade como um todo para a formação dos alunos críticos e competentes. No eixo 2, é um compromisso com a administração pautada em valores éticos, humanitários e justos. Caminharemos no sentido de implantar a acessibilidade em todos os campi, melhoria no transporte, na segurança, na alimentação e moradia, ampliação no número de bolsas de assistência estudantil. E no eixo 3, implantação de demais políticas de permanência e acesso de alunos que garantam a referência social da universidade. Nós fomos defensores do programa de reestruturação das universidades federais. Naquele momento, estávamos defendendo a expansão das vagas, mas nunca com a precarização do ensino, para que haja resgate da qualidade do ensino. Nós pretendemos ações importantes, além da ampliação do número de bolsas, a garantia de que não haverá nos bancos da UFRJ uma reprodução da desigualdade que existe extramuros. Aqui na UFRJ, nós pretendemos implantar políticas que garantam que os alunos tenham igualdade de acesso ao estudo, ao material bibliográfico, a todo o acervo, através da criação de salas de estudo 24 horas, bibliotecas 24 horas, rede sem fio em todos os campi. Não é impossível, é desejável e possível, e lutei no Consune todas as vezes que discutíamos o orçamento para que isso acontecesse. Com relação aos eixos de gestão, o eixo 4, uma nova política de recursos humanos que garanta condições de trabalho e formação continuada dos servidores. No nosso programa está detalhada programas de capacitação e qualificação de técnico-administrativos e docentes, e também pretendemos avançar na qualificação de alguns funcionários que ainda não são do quadro da universidade, infelizmente. Pretendemos implantar editais de grupos emergentes e
um intercâmbio entre diferentes instituições brasileiras e estrangeiras, para melhor qualificação profissional. Pretendemos uma maior integração entre ensino, pesquisa e extensão, através da criação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que já tarda na UFRJ. O ensino de Libras também para toda a comunidade, inclusive para que todos os centros tenham atuação e possam fazer a tradução em Libras, a internacionalização, a implantação de aulários e bandejões, por exemplo, aqui na Praia Vermelha, onde há espaço ainda para a construção de salas de aula que não foram feitas. E o eixo 6 é a construção democrática de um projeto socioambiental que sirva como referência para a sociedade brasileira. Esse é apenas um exemplo de um dos projetos que deve servir como referência para a sociedade brasileira. A UFRJ ela deve voltar a protagonizar, voltar a ser uma referência para a sociedade. A questão socioambiental ela tem, infelizmente, dado mau exemplo. Na nossa gestão, nós daremos o bom exemplo, com o uso de energias alternativas, reuso da água, reciclagem. E, por último, mas não menos importante, uma reitoria que represente os interesses da universidade junto aos órgãos públicos, uma reitoria que seja efetivamente a voz da UFRJ frente aos diferentes órgãos do Estado, para que haja o resgate acadêmico da infraestrutura física e de pessoal, o avanço acadêmico-administrativo com foco inicial na consolidação dos novos cursos que nós tanto defendemos, no combate à evasão e retenção estudantil, a ampliação das ações de internacionalização, inclusive na área de ciências humanas e sociais, elaboração de planos estratégicos, fortalecimento da inovação tecnológica, da transferência do conhecimento para a sociedade, porque, afinal de contas, somos todos o UFRJ, pretendemos, então, que os próximos 4 anos sejam anos de muito trabalho, muita dedicação, para que o UFRJ possa fazer valer o seu nome, fortalecida. Precisamos de uma reitora capaz de fazer a interlocução adequada, que tenha reconhecimento nacional e internacional e que possa lutar, por exemplo, contra questões como essas que estão acontecendo hoje em dia, da terceirização, que não é admissível, não às OS, não às OCIPs, sim ao UFRJ. Obrigada. Só para lembrar que, como o intervalo vai ser menor de perguntas no segundo bloco, então seria importante lembrar que as pessoas quisessem formular suas perguntas, as caixas estão aqui, então pegar um papel, colocar o nome e a pergunta e serão sorteadas as perguntas. Tá? E tem que colocar no envelope, a professora Glória está aqui, ajuda a organizar. Tá? Então, agora o professor Roberto terá 15 minutos para a sua apresentação. Bom dia a todas e todos. Fazer uma saudação muitíssimo especial a toda a comunidade da Praia Vermelha. Iniciar agradecendo os nossos 8.885 votos, não de alunos, mas de estudantes, professores e técnicos e administrativos. Fazer uma saudação à Chapa 30, que está seguindo conosco no debate sobre o futuro da UFRJ, mas gostaria de fazer um registro especial aos nossos colegas que participaram da Chapa 10. Entendemos que no processo eleitoral, a Chapa 10 teve uma postura irretorquível de ética, de compromisso com o futuro da UFRJ e, sobretudo, porque criou condições para fazermos uma reflexão em que todos que participaram da Chapa 10 eram estudantes, técnicos administrativos e professores, e não aqueles que, oprimidos pela exploração, tiveram que vender sua força de trabalho com bandeirinhas. A disputa universitária sobre a reitoria necessariamente
deve se constituir num debate acadêmico. E é nessa perspectiva de um debate acadêmico que eu vou centrar a minha fala nas questões específicas do CCJE, do CFCH, do CCS, que estão aqui no campus da Praia Vermelha, mas podemos falar também das unidades que estão no centro da cidade, abordando um tema central, que é o problema da crise da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e não apenas do UFRJ, mas de todas as universidades federais brasileiras. Nós podemos ter duas leituras sobre a crise da universidade. Uma leitura cuja expressão sintética foi muito bem apresentada pela professora Denise, de que vivemos uma crise de natureza gerencial, recursos, grosso modo, existem, estão disponíveis, mas a universidade foi mal gerenciada e um choque de gestão resolveria os problemas da UFRJ. A nossa perspectiva é radicalmente outra. Nós entendemos que a crise que hoje transtorna a vida das universidades brasileiras tem dois determinantes fundamentais. Primeiro determinante, estamos sentindo os efeitos da contra-reforma do Estado, que vem lá dos anos 90, que corroeram a autonomia administrativa e de gestão financeira da universidade. Hoje, as universidades estão desprovidas de meios de expressão jurídica, de corpo funcional qualificado em quantidade suficiente para fazermos, de fato, uma política de gestão financeira, de planejamento, de licitação, de planejamento pessoal, de planejamento da engenharia no escritório técnico da universidade, de tecnologia de informação compatíveis com a complexidade da universidade. E este não é um problema específico da UFRJ. Todas as universidades federais vivem este esvaziamento dos meios que, de fato, comprometem a possibilidade da instituição fazer o seu planejamento. E nós temos que ter ações corretivas nesse sentido, de buscarmos contra a tendência do desmonte da autonomia universitária, fortalecermos o planejamento financeiro, o nexo entre finanças, licitações, execução financeira, planejamento de pessoal, a infraestrutura, tanto de tecnologia de informação como a infraestrutura indispensável na área de engenharia e de planejamento urbano, que deve garantir a infraestrutura material, como nós estamos vendo aqui na crise da Praia Vermelha. Temos aqui o professor Eduardo, que vive a situação muito dramática do nosso Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Mas temos uma segunda dimensão da crise que não é abordada, que se chama ajuste fiscal. É importante destacar que a Universidade Federal cresceu muito desde que aderiu ao Reúne. Nós temos 44% a mais de vagas, nós temos 53% a mais de matrícula. Vejam, entre 2006 e 2014, 53% a mais de estudantes, só de graduação, na universidade, mas crescemos apenas 34% entre professores e, de forma muito preocupante, apenas 10% no número de técnicos administrativos. Esta é a expressão material do processo de expansão, que tem um rebatimento muito importante, que nós não podemos deixar de dar centralidade, que é o problema da mudança do perfil social dos nossos estudantes. Todos os setores democráticos, os movimentos sociais, vêm desde os anos 50 lutando pela democratização da universidade. A lei de cotas aprovada em 2012 estabelece um nexo teorizado por Florestan Fernandes e por Kabengele Munanga,
de que temos que articular raça, a situação da população negra, com a forma específica de racismo que permitiu a estruturação do capitalismo no Brasil e na América, e a problemática da educação pública. No entanto, a despeito de nós termos uma lei que favoreceu a ampliação da população mais expropriada, da juventude negra na universidade, nós não temos política de assistência estudantil capazes de garantir e efetivar esses direitos. Dos estudantes que atendem ao critério do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que são critérios bastante neolibes, porque tem aquela lógica da focalização dentro de segmentos de renda muito restritos, mas ainda assim só 20% desses estudantes conseguiram algum tipo de apoio. O que significa dizer que 80% dos estudantes que estão na Universidade Federal do Rio de Janeiro estão desprovidos de qualquer tipo de suporte. Esta situação, obviamente, não é um problema do movimento estudantil, é um problema da instituição universitária e é um problema das universidades públicas brasileiras. É importante destacar que, no que se refere à assistência estudantil, nós temos que redimensionar o problema na agenda e na hierarquia de poder da universidade, por isso estamos propondo a criação de uma pró-reitoria de políticas estudantis. Mas temos outras dimensões que precisamos enfrentar como instituição. Estamos vivendo um retrocesso democrático no país absolutamente dramático. Muitos de vocês devem estar acompanhando as medidas de redução da minoridade penal. Como diz Marcelo Yuca, no Camburão encontramos muito dos navios negreiros. Temos uma política de genocídio da juventude negra nas favelas. E temos uma situação de apartheid educacional absolutamente inaceitável. Da juventude negra, somente 30% hoje consegue concluir a contento o ensino médio. O que significa dizer que as universidades não podem ser almejadas, mesmo aquelas que estão sendo financiadas e controladas por bancos, por 70% dessa juventude. Este é um problema da universidade que nós temos que enfrentar. E quando eu me refiro que é uma crise que advém também do ajuste fiscal, nós temos que examinar o que hoje são os grandes números do financiamento da universidade. E não é casual que somente a Chapa 20 tem se debruçado sobre essa questão, porque isso diz respeito ao lugar do reitor, à posição do reitor diante dos demais órgãos de Estado. Vou dar alguns rápidos números para que todos possam dimensionar a situação orçamentária. Em 2010, nós tivemos verbas de custeio, são as verbas de manutenção da universidade, em geral, da ordem de 234 milhões de reais. No entanto, o número de trabalhadores terceirizados custeados com esse recurso já somavam 870 terceirizados. Em 2014, o orçamento de custeio foi de 301 milhões de reais. No entanto, com esses 301 milhões, custeamos 5 mil, vou grifar, 5 mil trabalhadores terceirizados. O que significa dizer isso? Nós não temos mais verba de custeio. A verba de custeio está sendo utilizada para pagar pessoal. E é óbvio que isso não é um problema de natureza gerencial. Vejo a situação dos recursos de investimento. Em 2011, nós tivemos 104 milhões de investimento, que seria para fazer o bandejão da Praia Vermelha, organizar os prédios, fazer as reformas, etc., né? Comprar equipamentos para o hospital. Em 2014, tivemos apenas 61
milhões. Ou veja, passamos de 104 milhões para 61 milhões. Mas um detalhe peculiar. Em 2014, o ajuste fiscal retirou da UFRJ 60 milhões de reais. O que significa dizer isso? A universidade está absolutamente paralisada com a crise financeira. Não temos recursos de custeio, não temos recursos de investimento e podem ter certeza, o orçamento de 2015 não vai permitir que cheguemos ao final do ano. Frente a este quadro, obviamente, dramático, nós temos que pensar o que seriam as prioridades para a Praia Vermelha. Na nossa perspectiva, primeira prioridade que temos que fazer é um novo plano diretor para o campus da Praia Vermelha e das unidades de centro, para que possamos colocar no planejamento financeiro da universidade isto que no plano diretor atual é um não lugar, ou seja, temos que colocar na malha de critérios de financiamento da universidade toda a problemática referente ao plano diretor da Praia Vermelha. Temos que fazer uma revisão da matriz Andifes de financiamento. Temos que viabilizar, junto com o patrimônio histórico, BNDES, com a nossa Faculdade de Arquitetura, um generoso planejamento da recuperação dos nossos prédios históricos, de maneira compartilhada com o patrimônio, de modo que possamos ter investimentos robustos que possibilitem comemorarmos os 100 anos do UFRJ e 200 anos do Museu Nacional de forma digna. E, finalmente, eu gostaria de destacar um último ponto. A UFRJ tem cumprido um papel social extremamente destacado para a sociedade brasileira. E uma das expressões mais generosas do nosso planejamento e da nossa forma de organização acadêmica é a formação de professores. Queremos constituir um complexo temático de educação, com a Faculdade de Educação, Colégio de Aplicação, Unidade de Educação Infantil, e inserirmos isso no plano diretor, de modo que haja um redimensionamento da nossa contribuição generosa para o futuro da educação pública brasileira. E é este compromisso social que deve motivar a nossa posição em defesa da UFRJ, compreendendo que o reitor vai nos representar como autonomia universitária, independente do governo. Não é necessário ter compadrios, relações de amizade ou qualquer outro tipo de relação com o Ministério da Educação. O reitor é uma autoridade que está investida de um poder conferido pela Constituição Federal. E nós entendemos que a nossa posição não pode ser de um gerente. Queremos articular com as demais universidades públicas. Já foi criado, em virtude do ajuste fiscal, um fórum em defesa das universidades públicas federais, onde nós já temos 10 reitores participando, da UFMG, da Federal da Bahia, da Federal de São Paulo, e a UFRJ está sendo aguardada com muita expectativa, porque sabem que, com a Chapa 20, teremos, de fato, uma universidade representada institucionalmente e que possa apontar um futuro generoso para a nossa instituição. Alô. Bom, agora nós teremos o segundo bloco, e ficou consideravelmente menor, porque saiu um candidato. Então, haverá, fizemos um sorteio aqui para o professor Roberto, perguntará à professora Denise, depois a professora Denise perguntará ao professor Roberto. O formato é o seguinte: 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta.
1 minuto e meio para réplica e 1 minuto e meio para tréplica. Tá? Só que gostaria de lembrar que você vai levar mais ou menos, sei lá, uns 14 minutos, mais ou menos. Aí depois disso virar o bloco das perguntas. Então, quem puder já trazer as perguntas para fazer um sorteio será em seguida. Então, o professor Roberto tem 1 minuto para fazer a pergunta, professora Denise. Professora Denise, em diversos momentos de debate, sempre quando você e os representantes da Chapa 30 fazem referência aos movimentos comunitários da UFRJ, o movimento estudantil, de técnicos administrativos e de professores, são utilizadas expressões como invasores de conselho universitário ou expressões como o sindicato é uma correia de transmissão partidária, enfim. Eu gostaria de saber como que você pensa a sua relação com os movimentos sociais organizados da universidade, particularmente na medida em que a produção do conhecimento científico deve estar sempre vinculada aos processos históricos sociais. E esta forma, digamos, hostil de se referir sempre aos movimentos representativos, a meu ver, expressam uma maneira de pensar a ciência, mas também expressam uma forma conservadora e elitista de pensar a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada, professor, pela pergunta, que é muito importante nesse momento. A minha figura, né, de professora Denise, não só professora, mas também cidadã, tem sido atingida de uma maneira que é até desleal, tentando manchar a minha trajetória, usando termos que eu não tenho coragem de repetir. E vocês não vão me convencer de que lado eu estou, porque eu sei muito bem de que lado eu estou. E sempre estive do lado dos movimentos sociais. E sempre achei que é através desses movimentos que há um enriquecimento da universidade e há também a possibilidade de avançarmos. E o diálogo, professor, ele será permanente durante a minha gestão com todos os movimentos, como ele está sendo na nossa campanha. Por exemplo, o senhor comentou a questão de pessoas que fazem campanha para a Chapa 30, muito en passant, ainda bem, porque nós temos apoio de movimentos na nossa campanha, inclusive o movimento negro, que muito nos orgulha. E esses movimentos aqui dentro da universidade, eu poderia ficar citando outros, estão nos ajudando de forma voluntária, professor, como o senhor também tem a ajuda voluntária, inclusive de pessoas de fora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando na sua campanha. Mas da nossa campanha, são movimentos sociais que nos ajudam, porque nós sempre participamos deles por dentro. E eles terão toda a voz e toda a articulação e abertura para negociação das suas diferentes demandas junto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mais do que isso, terão na nossa reitoria parceiros, professor, porque é assim que eu sempre fui. Participei, na época que era aluna de graduação, do movimento estudantil, que fez com que a resolução, por exemplo, da carreira docente de 1989, da época da gestão do professor Horácio Macedo, tivesse como característica o que o movimento estudantil na época queria, que eram docentes altamente qualificados, docentes que teriam que se justificar caso não tivessem o título de doutor para chegar ao nível de professor adjunto. Isso partiu do movimento estudantil, movimento esse que eu fazia parte naquela época. Mais recentemente, em 2007, eu ocupei o Consune. Ocupei o Consune no dia da votação do Reúne na UFRJ. Mas eu ocupei de um lado oposto ao seu. Eu estava ocupando o Consune a favor do programa de reestruturação e da expansão das vagas. Eu sempre fui a favor da expansão de vagas, da ampliação das vagas na universidade, da criação do campus de Macaé, do campus de Xerém e tantos outros que ainda podem vir para que nós possamos cumprir efetivamente a nossa função social, que é a formação de cidadão crítico e competente, sempre em interlocução com os movimentos sociais. Muito me admira que o senhor agora venha questionar isso. É importante destacar que, ao longo de todas as sessões de debate, a professora Denise se referia ao que é denominado como alunos, em suas manifestações no Conselho Universitário, como invasores.
E eu lembro que esta concepção de que os estudantes invadem algo que seria externo a eles, que seria o Conselho Universitário, que é uma situação ilógica, tem sido reavaliada historicamente. No período em que ela participou da gestão Vilhena, por exemplo, nós tivemos os estudantes ocupando o Conselho Universitário durante alguns meses. E hoje, e eram na época desqualificados como bárbaros, uma horda de pessoas estranhas a serviço de partidos, etc. E hoje, reexaminando historicamente aquele processo, nós sabemos que os estudantes cumpriram uma função generosa de defesa da instituição, generosa da defesa da autonomia universitária e da democracia na universidade. Então, é muito importante que haja essa reavaliação por parte da professora Denise em relação aos movimentos, porque, de fato, os movimentos são também a alma de uma democracia viva dentro da instituição. E é importante lembrar que, naquele momento do Reúne, o que nós estávamos discutindo é que uma expansão sem planejamento e previsão de assistência estudantil, sem planejamento de concurso para técnico administrativo e de recursos após 2012, geraria a crise que estamos vivendo. Foi essa a reflexão feita e foi correta. Se nós vemos hoje o aumento de cerca de 40% nas vagas na graduação, que muito mesmo me deixa feliz, porque naquela época eu lutei para que o Reúne fosse instituído, obviamente, sem que houvesse precarização do ensino, e eu não sei muito bem por que lutar contra um programa que amplia vagas, que democratiza a universidade, que democratiza o acesso, que implanta na universidade aquilo que nós todos queremos, né, que é o aumento de vagas no ensino superior no Brasil, porque nós estamos muito atrasados. Por que, professor, lutar contra antes de fazer? Quem sabe faz a hora, professor. Não espera, não espera. Nós queríamos fazer isso que nós estamos vendo hoje na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em todas as federais desse país, um aumento no número de matrículas no ensino superior. Se nós, o FRJ, não soubemos lidar com a questão administrativa, gerencial, como o senhor chama, foi porque nós, o FRJ, não soubemos fazer isso. O senhor viaja para outras instituições nesse país, como eu também, e dá orgulho ver a pujança do ensino superior e a renovação dos campi nas outras universidades. A precarização da UFRJ, o que aconteceu em termos de infraestrutura nessa casa, é um problema nosso e que nós temos que resolver. Nós temos que resolver mudando, professor, não é continuando com as mesmas pessoas no poder. O senhor fala tanto da época Vilhena, o senhor tem na sua equipe assessores diretos do Vilhena. Por falar em equipe, professor, nós sabemos que uma parte, pelo menos se diz que uma parte da sua equipe é a continuidade da atual gestão. Então, é a continuidade do que está aí, muito relacionada à política, que é a política de pessoal, né? E é uma questão importante. O senhor falou muito bem que há um aumento somente de 10% no quadro técnico-administrativo, mas houve um aumento de 5 vezes na terceirização. Então, a política de pessoal na universidade também perdeu o rumo, né? Tanto de planejamento, quanto de qualificação, de formação continuada. Como o senhor pretende definir essa política de pessoal? O que o senhor pretende fazer, de novo, usando os mesmos atores nos próximos 4 anos? Um reitor de uma universidade pública deve ter uma visão magna dos processos, abrangente, estratégica. Os reitores, em 2007, 2006, poderiam ter repactuado com o Ministério da Educação, olhando para os estudantes, olhando para os técnicos administrativos,
e o desfecho do Reúne seria outro. Nós temos muito orgulho da nossa equipe. Roberto Gambini, que foi e está na pró-reitoria atual, foi um pró-reitor exemplar no que diz respeito à sua postura de defesa da autonomia. Diferente da posição que você defendeu, esteve à frente da luta contra o IBSER. Participou de forma destacada da defesa da carreira, que não fosse uma carreira apenas para os ditos mandarinato da ciência brasileira, que a progressão poderia ser para todos os servidores que têm uma dedicação genuína à vida universitária. E nós temos uma divergência profunda de leitura sobre a crise da situação dos técnicos administrativos de pessoal. O problema foi a extinção dos cargos da classe A, B e C da carreira dos técnicos administrativos. É isto que gerou a terceirização. E é importante destacar que a extinção desses cargos na carreira dos técnicos é que abriu o caminho para a terceirização. E é inacreditável que um candidato a reitor não compreenda que existem fatores que estão atingindo a autonomia universitária, que estão comprometendo a universidade. Isso não se resolve com choque gerencial. Nós vamos ter um pró-reitor de pessoal extremamente respeitado e qualificado, que é o Jorge Freitas. No entanto, o Jorge Freitas não vai resolver por si só, porque não tem esta prerrogativa, a alteração da carreira dos técnicos administrativos. Quem fará isto? Os reitores investidos da autoridade acadêmica e da autonomia universitária, que devem discutir com o Ministério do Planejamento, com o Ministério da Educação, com o Congresso Nacional, a mudança na carreira dos técnicos administrativos, restabelecendo os cargos que hoje são ocupados pelos trabalhadores precários, brutalizados pela terceirização, e assegurar a progressão vertical dos técnicos administrativos. Hoje, se um técnico administrativo tem mudança na sua qualificação, ele não pode pleitear uma progressão vertical como os professores podem. Isto tem que ser corrigido. É esta forma. E iremos imediatamente estabelecer um planejamento para reposição de vagas de docentes e técnicos, que teremos 1/3 de aposentadorias num espaço curto de 6 anos. É inacreditável que um candidato a reitor não tenha em seu programa um projeto e também não responda qual é o seu projeto para a qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes dessa casa. A resposta do professor não contempla a minha pergunta. É óbvio que a terceirização deve ser combatida, mas nós temos que avançar na capacitação e qualificação do corpo técnico. E no programa da Chapa 30, nós temos a inclusão de programas de capacitação e a criação de mestrados profissionais. No caminho do que temos pensado na Chapa 30 e colocado no nosso programa, agora em abril de 2015, os institutos federais de educação, infelizmente não ainda as universidades, são chamados a fazer parte, junto com a Escola Nacional de Administração Pública, da criação de programas de qualificação através de mestrados profissionais para os servidores técnico-administrativos. Lutaremos com os servidores técnico-administrativos para que a PEC 257, que permite o avanço na carreira vertical, que é uma demanda desde 2011 minha, junto ao Sintoferj, que ela seja definitivamente aprovada, que seja o processo seja mais rápido na Câmara e a sua análise na Câmara, para que possa haver a ascensão vertical. Mas, mais do que isso, teremos que criar, além disso, para além da progressão, a qualificação através de mestrados profissionais, doutorado e pós-doutorado também para os servidores técnico-administrativos e docentes, porque somos todos o FRJ. A leitura do nosso programa deixa muitíssimo claro que nós compreendemos que
Os servidores técnicos administrativos são intelectuais, são organizadores da universidade, e por isso nós temos políticas de formação que não se restringem a mestrados profissionais, que cumprem um papel necessário em certas áreas, mas o mestrado acadêmico cumpre também função importante na qualificação dos nossos técnicos administrativos, assim como, obviamente, a qualificação em nível de doutorado e pós-doutorado, seja o que for. Nós, obviamente, trabalhamos com isso, mas trabalhamos com essa perspectiva no sentido de que os técnicos devem dirigir, junto com os professores e os estudantes, a universidade. Queremos trabalhar o governo compartilhado. Por isso que temos que ter um corpo de servidores técnicos administrativos e professores de altíssima qualificação, porque estamos numa instituição de conhecimento, e como instituição de conhecimento, temos que ter intelectuais que organizam a vida acadêmica e não estão submetidos a uma hierarquia arcaica do século XIX, em que, supostamente, os professores comandam os técnicos administrativos. É uma visão arcaica, retrógrada, que nós estamos tendo a coragem de enfrentar ao propormos congresso universitário e uma estatuinte. Só para... Serão sorteadas 3 perguntas pelos candidatos. O primeiro bloco dos estudantes, o professor Roberto responderá primeiro, e eles terão 6 minutos para responder as perguntas em bloco. Então, as pessoas serão chamadas aqui. A ideia é que a pessoa possa apresentar em 1 minuto o seu questionamento aos 2 candidatos, tá? E os candidatos responderão em bloco as 3 perguntas em até 6 minutos. Roberto Sabino, Isabela Leone e Carol Barreto. Na verdade, como o Luciano explicou, os 3 vão ler suas perguntas e os 2 candidatos vão responder as 3 perguntas em bloco, tá? Roberto Sabino, terceiro período de Economia. São 2 perguntas, na verdade. A primeira é como que as duas chapas planejam financiar as mudanças que propõem, visto que são muitas, e também que a gente teve um corte muito grande no orçamento dos recursos. Eu queria que, se possível, que fosse detalhado, porque até agora não foi detalhado como que vai ser feito por nenhuma das duas. Não está nem no site de vocês. A segunda é quais são as opiniões e projetos das 2 chapas frente às cotas estudantis e aos alunos cotistas que estão presentes, visto que a universidade, apesar de, nos últimos anos, a UFRJ ter se tornado mais múltipla, ainda temos, sei lá, 10 negros na sala e isso me incomoda pra caramba. Obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Isabela, sou do Serviço Social. A princípio, eu ia perguntar só para a chapa 30, mas agora eu prefiro perguntar para as 2 chapas. Além de políticas públicas para os estudantes da UFRJ, o que vocês podem fazer para que a universidade sirva também à sociedade em geral? Gostaria de lembrar que a universidade não deve servir apenas aos seus estudantes, pois ela é pública e gratuita e deve ser de todos.
E o que vocês acham sobre as catracas dentro das universidades que estão implantando aí país afora? E um outro ponto que eu queria tocar é suas posições políticas, suas posições para as políticas públicas em relação às minorias LGBT, mulheres e negros. Bom, vamos lá, professora Denise. Para você, mais especificamente, o Lerrer comentar, evidentemente, já que a gente está falando aqui das minorias, que na verdade são maiorias na nossa sociedade brasileira, a minha pergunta é sobre cotas. Professora Denise, num debate do primeiro turno, mais precisamente aquele lá no CCS, você se colocou como uma defensora das cotas desde que isso não diminuísse a qualidade do ensino. O que é uma visão bastante complicada, né? Porque talvez negros na universidade diminuam a qualidade do ensino, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu queria que você explicasse, te dando a chance de explicar, e queria também te perguntar se você defende as cotas nos concursos para professor, ou se você também acha que isso pode diminuir a qualidade do ensino. A gente tem muito professor negro aqui na universidade que entrou por cota. A questão que o Roberto levanta em relação ao financiamento. Este é o ponto central da nossa leitura da crise. A universidade está desprovida de recursos, conforme eu tentei demonstrar. A verba de custeio virou verba de pagamento para terceirizados. Não há recursos de investimento, ou seja, todo recurso de investimento, na prática, foi contingenciado. E a universidade, portanto, está vivendo uma crise de enormes proporções no que diz respeito ao seu custeio. Como é que pensamos trabalhar isto? Primeira questão fundamental, nós temos que rediscutir o critério de financiamento da universidade, que é a chamada matriz Andifes. Como é que é o financiamento hoje? Ao votar a lei orçamentária, é atribuído um montante para todas as 63 universidades federais. Este recurso é redistribuído por uma malha de critérios que tem como variável número de ingressantes, número de concluintes, quantidade de pós-graduandos, área construída, etc. Só que esta matriz não dá conta, por exemplo, de que a manutenção de prédios históricos não é igual à manutenção de prédios que foram recém-construídos, o custo é diferente. Esta matriz não dá conta, por exemplo, da degradação da infraestrutura, que no UFRJ, em grande parte, foi construída na década de 70. Esta matriz não dá conta, por exemplo, da situação do hospital universitário. E esta matriz não dá conta do pagamento dos trabalhadores que hoje são terceirizados, porque não há como fazer concurso para atividades que não existem mais na carreira dos técnicos administrativos. Ponto fundamental, revisão da matriz Andifes. Nós vamos canalizar o nosso trabalho de representação institucional do UFRJ para alterar essa situação, discutindo com os outros reitores, com o Parlamento, com o Ministério da Educação. Sabemos que o Renato Giannini está preocupado com essa situação, ele sabe que essa situação é inviável e, portanto, nós temos que ter uma ação mais altiva e protagônica na questão orçamentária. Mas vamos procurar fontes alternativas de recursos. No BNDES, para fazer a reforma da Praia Vermelha, Lei Rouanet, para estruturarmos o polo cultural da Praia Vermelha, recuperação do antigo Canecão, etc., isso com recursos de emendas parlamentares. Já conseguimos este ano 8 milhões, mas vamos conseguir muito mais se houver um empenho da reitoria, da instituição, para ampliarmos esses recursos. E que buscar fontes alternativas pode aliviar um pouco essa situação advinda da crise do ajuste fiscal. Em relação à questão das cotas, na nossa compreensão, como ficou configurado na lei de 2012, as cotas, é correta, porque articulou 3 dimensões do racismo estrutural que existe na sociedade brasileira. A questão da identidade de cor, que na lógica racista é um estigma.
da questão de que o capitalismo se estruturou e se fortaleceu na exploração brutal do trabalho a partir da classificação racial dos seres humanos e, finalmente, da segregação que existe na educação básica. Nós temos uma situação de apartheid. Então, acho que a forma como a lei de cotas incorporou essas demandas, que não eram consensuais, foi preciso fazer muita luta para que essa concepção defendida por Florestan Fernandes, Kabengele, entrasse na legislação, porque haviam correntes que entendiam que o único critério deveria ser o critério racial. Então, a junção dessas duas outras variáveis, a nosso ver, torna a lei uma lei com potencialidade universalista muito mais interessante. E eu acho que a gente deve explorar isso e aprofundar essa experiência. Temos questões que são fundamentais e que estão vinculadas, em última instância, à mesma problemática das cotas. O que significa dizer que nós temos que ter cotas numa sociedade capitalista? É porque existe racismo. O que é o racismo? É a negação da humanidade do outro, é não reconhecer a alteridade, não ver no rosto humano do seu companheiro, da sua companheira, a mesma humanidade de si próprio. E isto diz respeito aos preconceitos contra todas as opções sexuais, que é a questão fundamental de opressões que ocorrem na universidade, que nós temos que ter uma dimensão dupla. Ao mesmo tempo pedagógica, porque isso diz respeito à ciência, a maneira como nós pensamos o conhecimento, a forma arcaica, preconceituosa que existe na sociedade. É um padrão de conhecimento que se instituiu na modernidade, que faz a classificação dos seres humanos de acordo com estereótipos. E nós temos que trabalhar isso, do seu ponto de vista pedagógico, científico, mas com medidas concretas para coibir qualquer tipo de preconceito. Causa indignação radical que na Praia Vermelha, como no campus do Fundão, ainda existem ameaças de estupro a estudantes, como tem acontecido, infelizmente, recentemente aqui no campus da Praia Vermelha. Nós entendemos que as cotas, voltando à questão da qualidade, necessariamente tornam a nossa universidade melhor, tornam a possibilidade de outros saberes estarem presentes dentro da universidade. Não foi mencionado aqui, mas, por exemplo, o fato de nós termos aqui no serviço social uma turma de movimentos camponeses tem ajudado a universidade a olhar sob um outro prisma a necessidade da crítica ao agronegócio, por exemplo. A mesma questão referente aos problemas raciais e sexuais. Eu vou tentar ser breve, embora todos os assuntos abordados, na verdade, eles poderiam ser e devem ser, durante a minha gestão, pontos a serem discutidos com a comunidade, seminários que devem durar mais do que 6 minutos. Roberto, como cuidar do financiamento, né? Então, a gente tem, no momento, muito pouca transparência na UFRJ. Sem dúvida nenhuma, há um problema na matriz Andifes, que, inclusive, se relaciona ao número de alunos que se formam, e a gente tem um aumento nos últimos anos naquilo que já era grande no passado, que é na retenção e evasão, e não há políticas dentro da universidade para cuidar, para fazer a política de permanência estudantil. Isso está muito bem delineado, muito bem descrito no nosso programa. Nós vamos implantar políticas para melhorar a questão da permanência, diminuir a evasão e retenção, que vai impactar na matriz Andifes, sem dúvida nenhuma, que precisa ser rediscutida, principalmente no que diz respeito à questão do investimento. Porque na hora que a verba, que vem através de programas de reestruturação, para investimento não vier mais, e aí, só explicando para quem não é da área, que é a parte relacionada à infraestrutura predial, né, investimento capital, não custeio, porque há uma certa confusão, essa parte é muito pequena. E a tendência de qualquer gestor seria de levar recursos próprios para a área de investimento. E eu pretendo que os recursos próprios sejam
na verdade, utilizados, quando eles não forem mal utilizados, como vinham sendo mal utilizados, eles sejam utilizados para assistência estudantil. Então, há muito pouco capital o que nós temos que fazer é rever os contratos. A terceirização na universidade ela aumentou 7 vezes nos últimos 10 anos, em número de pessoas, não estou falando em salário, nem gasto. Não é possível que haja um aumento de 7 vezes nos últimos 10 anos, e os cargos foram extintos na década de 90. Então, não é só a extinção dos cargos que levam a essa terceirização, há uma terceirização desenfreada, os cortes precisam ser feitos aí, esses contratos precisam ser revistos, reformulados. Com certeza, nós estamos esbanjando muito na questão dos cargos extintos. E a luta para que esses cargos voltem a fazer parte, esses cargos ditos de atividade meio, voltem a fazer parte do corpo social da universidade como funcionários RJU. Essa é uma luta que nós devemos travar. Com relação às cotas, nós sempre nos posicionamos favoráveis, ao contrário do professor Roberto, que era contrário às cotas. Nós sempre fomos favoráveis aos programas de democratização do acesso, de ações afirmativas. Também, como você, eu gostaria de ver uma sala mais colorida, que fosse o espelho da sociedade brasileira, mas a gente está caminhando positivamente, e isso vai acontecer. Sem dúvida nenhuma, a gente vê que isso está acontecendo na sala de aula, no ambiente universitário, e é muito saudável. E eu vou emendar essa questão, só porque a Carol colocou palavras na minha boca. Eu nunca associei, aliás, isso tem sido muito feito. Por favor, escutem a mim, e não o que falam de mim. Tá gravado, o que está gravado tem a sua interpretação. A minha interpretação vocês, por favor, escutem novamente, tá? Não escutem a interpretação das pessoas. O que está dito é que houve, sim, diminuição da qualidade, mas nunca associando as cotas. A diminuição da qualidade está associada ao fato de termos perda de infraestrutura, de não termos programas de assistência estudantil adequado, e não tínhamos no passado, mas no passado não tínhamos financiamento, não tínhamos verba. Hoje em dia temos. Não tem porquê admitirmos bibliotecas sem acervo renovado, bibliotecas que não funcionam em 24 horas. Isso não tem nenhuma associação com as cotas, muito menos a diminuição da qualidade. A diminuição da qualidade é uma culpa da UFRJ e não dos programas de ação afirmativa. E, por isso, nós somos candidatos a reitor para que essa questão seja mudada. Com relação às políticas para estudantis e a colocação de catracas, viu, Isabela, nós somos, obviamente, contrários a essas catracas. Catracas para quê? Para quem? A universidade é pública, ela deve ser... toda a comunidade, toda a sociedade deve ter acesso. Eu, que trabalho desde sempre em projetos de extensão e faço uma grande interlocução com populações vulneráveis pelo Brasil afora, eu fico muito feliz que você tenha feito essa pergunta, porque, na verdade, isso que acontece no âmbito da universidade acontece em toda a sociedade civil. A questão dos preconceitos esses que, obviamente, nós todos somos contrários. A Chapa 30, ela não tem nenhum tipo de preconceito. Aliás, ela é contra qualquer estereótipo, inclusive os estereótipos que estão sendo colocados com relação a mim, a minha trajetória, a minha pessoa. Sempre estive ao lado, de mãos dadas com toda a comunidade. Se vocês olharem o plano que existe de votação, os eleitores da Chapa 30 são eleitores que acreditam na minha trajetória, porque têm uma trajetória junto comigo na universidade, sempre de mãos dadas, jamais hierarquizada, jamais preconceituosa. Eu espero que o preconceito ele se afaste dessa campanha para a reitoria. Eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, não é agora que terei, e, sem dúvida nenhuma, todas as minorias serão atendidas nas suas demandas, e eu sou candidata a reitora e espero que vocês votem em mim, a primeira reitora que faz parte de uma minoria, porque nunca houve uma reitora na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigada. Bom,
Só lembrar aqui o formato, assim, a expectativa é que as pessoas sorteadas venham fazer a leitura da sua pergunta. Caso haja uma necessidade de esclarecimento, tudo bem, mas priorize a leitura da pergunta. Mas a mesa não vai cercear durante esse 1 minuto a palavra das pessoas. E pedimos que evitem debate direto com quem estiver falando na mesa, porque atrapalha a condução dos trabalhos. Então, é um pedido também, não um cerceamento. Nabuco. Bom, o Jacaré. Palmir, Jacaré, Penedo. Ele sabe... Tá, não sei disso. Tá. Só Nabuco primeiro. Só um instantinho aqui. Só a mesa fazer um esclarecimento, sim. Bom, a gente sabia que isso podia acontecer, não tinha acontecido até agora. Da mesma pessoa sortear 2 vezes. Então, para evitar que 2 vezes a pessoa faça a mesma pergunta, sim, a gente vai desconsiderar o último sorteado e vai sortear uma nova pergunta. Desde que não tenha sido sorteado. Nem o Nabuco nem o Jacaré podem ser sorteados novamente. Tem. Muito. De novo, Jacaré. Deixa ele... Jacaré, sorteia um aí, por favor, Jacaré. Jacaré, sorteia um aí. Não, tranquilo. Eliane, só se apresentou como Eliane, para chapas 20 e 30. Não sei se ajuda. Eliane, técnica administrativa. Eliane, última chamada. Tá. Então sorteia mais um aí, então, por favor. Não. Vai ser outra pessoa. Doara. Não tem nome. Olha só tem ele aqui, entendeu? As pessoas não demoram. Calma aí. Deixa eu ver se tem aqui dentro identificado. Essa aqui não colocou o nome nem aqui dentro. Só tem ele. Bom, como só tem ele, então... Vamos fazer... Ele tem direito de fazer 2 perguntas. Não tem problema, não. Então, não. Mais algum técnico quer fazer alguma pergunta? Sorteio automático. Se não tiver, então manteremos as 2 aí. Então, os candidatos responderão as 2 perguntas, Nabuco primeiro e depois o Jacaré. Boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta é o seguinte, ela tem 3 partes. Nós somos num tempo que a UFRJ teve uma tentativa de invasão, na época da ditadura, e um gestor falou que a PM para entrar na UFRJ só se fosse por concurso. Ou seja, era uma demonstração inequívoca da coragem que os gestores tinham para enfrentar qualquer intervenção. Então, a minha pergunta, ela aborda duas situações. A primeira é essa tão falada autonomia universitária, que em todos os debates ela é extremamente colocada. Eu gostaria que as 2 chapas se colocassem de que maneira, quais as ações, ou qual o pleito de cada uma nessa crescente intervenção, em alguns momentos totalmente descabida, do sistema U, CGU, TCU e AGU, que aos técnicos administrativos que, nos últimos anos, tiveram a coragem de assumir responsabilidades em chefias, foram totalmente desamparados
sem treinamento, sem capacitação, e em algumas áreas respondem até civilmente por isso, sem ter qualquer tipo de apoio, tanto na capacitação quanto no desenvolvimento da sua atitude. O que vocês pensam em fazer para dar a esses técnicos que hoje fogem das chefias por medo, uma condição real de poderem desenvolver os seus trabalhos? Bem, boa tarde. Saudações rubro-negras. São duas perguntas, vou tentar juntá-las numa só. Considerando que existe a necessidade de intervenções urbanísticas na nossa universidade, principalmente na Ilha do Fundão, eu gostaria de saber dos senhores, né, principalmente professor Lerrer, né, professora Denise pode comentar essa pergunta, qual seria as características e a formação do seu prefeito? E a segunda pergunta, as ações sociais ocorridas, né, no início do ano, a respeito, inclusive, da questão de pedido de impeachment para o presidente Dilma, né, essa situação de chamada do regime militar, novamente, trazem consequências, né, para a nossa universidade. E, nesse sentido, a pergunta seria quais seriam as consequências, né, havendo consequências para o UFRJ, quais seriam as atitudes tomadas por qual dos dois na reitoria? Vou iniciar com as contribuições de Nabuco sobre a autonomia. Nós temos uma leitura de que a Constituição Federal atribuiu às universidades uma condição jurídica única, que só tem semelhança com o Ministério Público. A universidade, pelo artigo 207, goza de autonomia. Não deveria gozar de autonomia, não poderia gozar de autonomia, ela goza de autonomia. De gestão financeira, administrativa, patrimonial, para garantir os seus fins, a produção livre de conhecimento e a socialização dos processos de ensino-aprendizagem de forma livre e sem qualquer tipo de cerceamento externo. E você tem toda a razão, Nabuco, quando diz que o que está na Constituição não se realizou. Na nossa perspectiva, uma primeira dimensão da questão da autonomia deve envolver uma reorganização do nosso estatuto, porque a autonomia se dá com duas vertentes: a autonormação, a prerrogativa que a universidade tem de escrever suas próprias leis com validade jurídica, e segundo, de se autogovernar. Você tem completa razão quando diz que hoje as leis internas da universidade estão sendo achincalhadas e aviltadas por todo tipo de heteronomia, particularmente aquelas advindas do Tribunal de Contas e da Controladoria Geral, que muitas vezes não compreendem os processos. Isso se agravou com a Lei 866, que estabelece critérios de licitação que não se aplicam à universidade. Qual é a nossa perspectiva para isso? Ao contrário do que diz a Chapa 30, nós entendemos que temos a prerrogativa constitucional de termos uma assessoria jurídica própria, ainda que tenha sido imposto pelo governo Fernando Henrique, que a representação jurídica do UFRJ é feita pela Advocacia Geral da União, nós vamos ter um corpo jurídico qualificado, com conhecimento sobre as prerrogativas da autonomia para que dê suporte, de modo que tudo aquilo que for encaminhado ao procurador da
Advocacia Geral da União, já tenha um tratamento jurídico autônomo. Todos os processos licitatórios terão suporte à assessoria jurídica autônoma. Porque, desta forma, nós podemos recriar a condição de uma cultura jurídica da autonomia universitária que dê segurança jurídica, não apenas aos servidores que botam seu CPF quando assinam qualquer coisa, mas também aos nossos contratos terríveis da terceirização, que tem uma fragilidade enorme, ou mesmo com as empresas que nós sabemos que, muitas vezes, com o princípio do menor custo, fazem todo tipo de barbaridade aqui na universidade, repassamos recursos, entram em falência, largam o serviço no meio, pedem termos aditivos absurdos. Então, nós temos que ter uma assessoria jurídica que dê proteção jurídica à universidade, né? E isso, a nosso ver, exige uma mudança de atitude com a CGU e com o TCU. Nós não devemos nos colocar no papel de objetos da fiscalização. Nós temos que ter um protagonismo com a CGU. TCU para explicar os nossos procedimentos, a complexidade das nossas operações de licitação, a diversidade quase que incontável de itens que nós temos que fazer licitação, né, seja no hospital, seja em qualquer outra parte. Em relação à questão que Jacaré destaca, em relação à intervenção urbanística, eu vou fazer um nexo com a questão que eu coloquei na resposta do Nabuco. A UFRJ está desprovida de um planejamento da infraestrutura, o que envolve a intervenção urbana. Isso significa que nós devemos renuclear prefeitura da cidade universitária, escritório técnico da universidade, dentro de uma única grande coordenação que possibilite o planejamento da infraestrutura. Portanto, o perfil do dirigente que vai estar ocupando esta função deve ser de compreender que, sem uma prefeitura capaz de abrir interlocução com a cidade. Porque, vejam, se nós formos fazer hoje uma obra no campus da cidade universitária de esgoto, quem paga os equipamentos somos nós, e não o governo do Estado. Enfim, então nós temos que repactuar a nossa relação com os governos estadual e municipal e, sobretudo, fortalecer o escritório técnico, porque sem o fortalecimento do escritório técnico, o que acontece? Nós não conseguimos fazer licitações de qualidade técnica. É constrangedor para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem as melhores escolas de engenharia do país, ter uma obra embargada porque não foi feita a previsão de que no solo tinha pedra, ou de que a solda do prédio estava errada. Uma construção de aço que o processo de elaboração estava tecnicamente errado. Isso é inadmissível. Por isso que é um ponto central de organização da infraestrutura da universidade. Nabuco, obrigada pela pergunta. Na verdade, é isso mesmo. Para entrar aqui, deve ser só por concurso. Esse é o grande problema que nós enfrentamos hoje em dia. E há forças que são contrárias à questão da contratação através de concurso. A Chapa 30 é favorável à contratação através de concurso. Com relação à questão da AGU, TCU, o chamado Sistema U, a Universidade Federal do Rio de Janeiro ela precisa se fortalecer, precisa se autoconhecer e planejar as suas ações de forma a enfrentar esses órgãos. Mas, para que o enfrentamento aconteça, nós temos que ter a nossa casa muito bem arrumada. E, na verdade, não podemos expor a UFRJ, porque a Universidade Federal do Rio de Janeiro ela faz tudo certo. Ela faz muita coisa certo e ela, quando tem alguma atitude, uma goteira pingando no teto, que não é o caso, né? Infelizmente, tem muita goteira pingando no nosso teto, mas se tiver uma única goteira, a gente é a primeira página do jornal. Então, como nos defendermos disso?
cuidando para que não haja goteiras, para que não haja ações que são ações que se afastam da legalidade. É óbvio que a autonomia, ela depende de nós sermos fortes o suficiente, autônomos, para decidir as nossas leis, como ocorre a gestão, a administração dentro da universidade. Lutaremos, nós da Chapa 30, para que isso aconteça através do fortalecimento da nossa casa, do fortalecimento dos colegiados superiores, das diferentes instâncias, para brigar contra o Sistema U, quando o Sistema U quiser intervir na universidade. Quem vai falar será a futura reitora em prol da universidade. Mas, para isso, a Procuradoria ela deve ser olhada como aquele local no qual haja uma interlocução com a reitoria. E, por isso, no nosso programa, nós não colocamos assessoria jurídica, porque isso é proibido em lei. Depois que eu levantei essa questão, o professor até mudou, né, no seu programa, porque a assessoria jurídica não é possível, senão o reitor responde civilmente. Mas é possível ter uma comissão de interlocução com a Procuradoria, que é o que a Chapa 30 pretende. E essa comissão de interlocução fortalecida será o meio através do qual nós poderemos seguir as nossas atividades de licitação, etc. Todos os problemas que temos hoje em dia para compras, licitação. Mas através dos cursos de capacitação, que não existem na universidade. Não é capacitação, não é uma tarde assistir uma palestra. É mão na massa. Mão na massa chama-se capacitação. Então, o curso de capacitação na área, por exemplo, de compras e licitação, ele deve ser feito através de convênios com instituições como a Escola Nacional de Administração Pública. E as universidades, elas estão se apequenando. Quem está conversando com essa estrutura são os institutos federais. A UFRJ, durante a nossa gestão, ela terá uma interlocução com a Escola Nacional de Administração Pública para que haja capacitação dos servidores e docentes que atuam nessa área também. E assim nós vamos exercer a nossa autonomia com A maiúsculo. Jacaré, a gente se preocupa bastante com a questão do planejamento urbanístico e com os prédios históricos e com os diferentes campi, e por isso, na Chapa 30, nós vamos fazer uma mudança radical na atual gestão da universidade, criando uma prefeitura específica para o campus da Praia Vermelha, uma estrutura específica para os prédios históricos, para fazer uma interlocução com o IFAM no nível do IFAM, porque a Universidade Federal do Rio de Janeiro ela não pode se apequenar e se submeter ao IFAM, então haverá uma estrutura específica para os prédios históricos, haverá uma prefeitura específica para a Praia Vermelha, uma prefeitura específica para Macaé, não subprefeitura, prefeitura. E a prefeitura do campus da Ilha do Fundão, ela cuidará da cidade universitária e do campus de Xerém, em princípio. Isso será, obviamente, discutido, como eu falei, será uma gestão verdadeiramente participativa. Então, apesar da outra chapa falar em autogoverno, autonormação e o compartilhamento, quem fez efetivamente a escolha do prefeito da cidade universitária e também de Macaé e também da Praia Vermelha, de uma forma democrática, foi a Chapa 30, porque nós estamos escutando a comunidade que trabalha naquela área. Quem decidiu, especificamente o prefeito da cidade universitária, foi a comunidade que trabalha na prefeitura, que milita ali no dia a dia, que está militando na área de segurança, na área de transporte, que é a Vera do Carmo, que deve assumir a prefeitura, uma escolha que foi feita pela comunidade através de seminários que eles mesmos organizaram. E toda a assessoria dela está sendo decidida dessa forma, de forma pactuada entre os atores daquela área, que é a área da prefeitura. Nós discordamos que o ETU tenha que voltar a ser associado à prefeitura. O ETU continuará ligado ao gabinete do reitor, mas será fortalecido, terá toda a sua ação mais fortalecida. E nós somos contra o impeachment da presidente Dilma.
Vai ter que ser assim. É igual o jacaré. Achou que tinha sido 2 vezes. Pode contar outro. Cadê as perguntas? A professora Maria Malta, o professor Rogério Lustosi, terceiro conchavo do meu curso com a professora Marisa Russo, então foi sorteado, da Biblioteconomia. Fica. Maria Malta, Rogério Lustosi. Rogério. Não, você é o segundo. Marisa terceiro. Maria. Além do evidente desconhecimento da existência do amplo programa de capacitação de técnico-administrativos, inclusive ministrados pelos próprios existentes na UFRJ e pelos docentes, o programa da Chapa 30 não tem qualquer proposta efetiva de ação para a questão da arte, cultura e divulgação científica na UFRJ. Apenas no programa da Chapa 20 há referência ao trabalho desenvolvido desde 2005, nessa área que inclui a política cultural, artística, de difusão científico-cultural elaborada pelo ciclo Você Faz Cultura, aprovada pelo Consune, o Sistema Integrado de Museus, o Programa de Difusão Científica e Cultural, com mais de 100 bolsas de apoio a museus, ao CIB, ao ProArte. Né? Eu gostaria de ouvir, dada essa grande diferença entre os dois programas, né, qual o compromisso dos candidatos com a arte, com a cultura e com a extensão universitária e suas visões sobre essas dimensões da universidade. Bom, boa tarde. Para quem não me conhece, sou o professor Rogério, da Escola de Serviço Social. Por favor, eu queria fazer uma pergunta para a professora Denise, e, se possível, que o Roberto comentasse. Professor, eu entendi aqui que a senhora disse que é contra a terceirização. Eu acho isso louvável e tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, eu escutei que a senhora disse que é a favor da sociedade do conhecimento e queria que a senhora esclarecesse como é que a senhora pensa isso, porque tem um lado da sociedade do conhecimento que ela reduz a produção do saber apenas às grandes empresas. E, nesse aspecto, torna o professor... Olha aqui um parênteses, eu não sou contra o mercado. A grande questão aqui é colocar o mercado a favor da sociedade e que o mercado não nos transforme em meros prestadores de serviço. Então, na medida que a senhora fala aqui, eu gostaria que a senhora fizesse uma crítica sobre isso, porque o reitor, o candidato a reitor, que nós esperamos, não deve ser reduzido apenas à questão gerencial. Então, eu sou a favor, sim, se a gente tiver de se relacionar com o mercado. Espera aí. Eu queria que respeitasse a minha fala. Tá bom. Concluindo. A senhora poderia explicar o que é sociedade de conhecimento? Porque eu acho que existe a produção do conhecimento livre e a sociedade de conhecimento, que é o conhecimento que se reduz apenas às empresas. Certo? Boa tarde a todos. Boa tarde aos candidatos a reitor. Sou a professora Marisa Russo, do curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação, e estou representando aqui a comissão de salas de aula do condomínio da Praia Vermelha. Essa pergunta que eu vou fazer, eu pensei até que os alunos fossem formular. Como eles não formularam, estou aqui formulando para saber dos dois candidatos qual a posição de vocês em relação às salas de aula do campus da Praia Vermelha, na questão das salas que estão no Palácio e da questão das salas que estão em módulos
lá no campo de futebol. Obrigada. Primeiro, a professora Maria, na ordem, na realidade, eu conheço, não só conheço o programa de capacitação, que não é tão amplo quanto ela falou, como fui orientadora de trabalho de término de curso nesse programa. Por isso, eu acho que ele é pequeno, conheço muito bem. Conheço também aquelas tardes, porque quando eu era diretora de unidade, quando havia um curso de capacitação para a área de finanças, por exemplo, eu ia junto, como diretora da unidade, com o servidor técnico administrativo que cuida da área, sempre, como eu disse, de mãos dadas, nunca de forma hierarquizada, sempre aprendendo junto para que a gente faça um projeto juntos para o melhor da universidade. E pretendo ampliar esse tipo de atitude quando assumir a reitoria. O nosso programa ele fala assim da questão da cultura e divulgação científica. O coordenador do Fórum de Ciência e Cultura da Chapa 30 será o professor Godofredo de Oliveira, que é muito conhecido por toda a comunidade, que já foi do fórum e tem um amplo conhecimento. Infelizmente, não temos como ampliar muito, né? Isso é verdade, foi verdade para a Chapa 10, é verdade para o programa da Chapa 20, Chapa 30, as diferentes áreas como gostaríamos. Mas o Fórum de Ciência e Cultura ele será revitalizado, o programa Arte e Cultura, ou o programa Mais Cultura, todos os programas que envolvem o fórum, a área do fórum no Palácio deve ser revigorada, revitalizada, ela está abandonada, e uma coisa que me deixa muito triste é ver o Fórum de Ciência e Cultura abandonado como ele está, e vocês que vivem aqui no campus da Praia Vermelha devem sofrer mais do que eu, que tenho visitado mais recentemente. Os projetos de extensão, eu já falei anteriormente, sempre participei e sou absolutamente entrosada com a extensão que seja no seu sentido mais amplo, uma visão mais ampla. Está no nosso programa a formação tardia do Conselho de Atividades de Extensão no âmbito da PR5. Não é possível que nós continuemos com a área de extensão trabalhando apenas com o fórum de coordenadores. Devemos ter uma estrutura de colegiado com os participantes eleitos pela comunidade, nos moldes do que acontece com o SEG e CEPEG, e, além do Conselho de Atividade de Extensão, a integração dessas áreas acontecerá no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão a ser criado. Então, portanto, haverá uma revitalização da área, sem preconceito, mais uma vez, com o que é atividade de extensão. A atividade de extensão ela deve permear todas as atividades da universidade, se mesclar as atividades de ensino e pesquisa, como estava descrito no documento dos pioneiros, professor Anísio Teixeira e Paulo Freire. Rogério, eu sou contra a terceirização, sempre fui. Sociedade do conhecimento, quer dizer, a geração de conhecimento ela é feita na nossa casa. Eu tenho uma longa trajetória, porque a minha carreira, quem a conhece de perto sabe, quem não conhece está na internet para todos verem, ela é uma carreira que demonstra que um professor em 40 horas de dedicação exclusiva ele pode atuar e deve atuar nas diferentes áreas, né? Pesquisa, ensino, extensão, ensino, graduação e pós-graduação. E a atividade de pesquisa ela permeia a atividade de ensino e de extensão. E, através dessa atividade, se gera conhecimento, tanto no nível da graduação, da pós-graduação e da extensão. E a geração do conhecimento, que eu sempre, quando eu falo em geração de conhecimento, sociedade do conhecimento, eu estou falando do público, não de empresas, porque eu sempre trabalhei no público. Eu não tenho nenhuma interação, nem nunca tive com o setor privado, nem em termos de fomento. Então, falo muito tranquilamente que estou falando do setor público, embora não seja contrária à geração do conhecimento nas empresas. A interlocução da universidade com a empresa, ela é importante. Aliás, a universidade ela é plural, ela é diversa, e nós, na nossa reitoria, faremos a interlocução com as diferentes áreas da universidade na sua diversidade. O diálogo será permanente e com toda a diversidade, porque na diversidade nós crescemos. Não temos nenhum tipo de veto
chapa 30, desde que seja com seriedade. Então, não temos nada contra a geração do conhecimento no âmbito das empresas. Mas isso não é problema da universidade. A universidade forma doutores que podem atuar, ser empregados do sistema empresarial. Marisa, o mais importante para o final, 1 minuto, não é possível continuar com salas de aula nas quais o professor não sabe, os alunos também não, se o teto vai cair na cabeça deles enquanto eles estão dando aula. E essa estrutura de container que se proliferou dentro da universidade é um provisório que virará definitivo se nós não assumirmos. Esperamos assumir a universidade e consertar essa questão. Há já uma área definida no campus da Praia Vermelha, ali perto do Banco do Brasil, que eu sei e concordo em princípio, mas a gente deve rever, fazer um novo plano diretor, conversar com a comunidade da Praia Vermelha para que se construa um aulário ali digno, como a UFRJ deve e merece ter. No nosso programa, a gente escreve muito claramente aquilo que a gente chama de padrão UFRJ de qualidade. É um mínimo. O mínimo é uma sala de aula com estrutura mínima para se funcionar. Retomando um aspecto da questão anterior, a universidade pública, ela deve ser guardiã da legalidade e da democracia no país. No entanto, a universidade não pode se assumir como força partidária de defesa de governo. A universidade tem que ser autônoma. Por suposto que a crise política que está em curso no país é extremamente preocupante. Não há dúvidas de que temos uma ofensiva brutal da direita no país. No entanto, a universidade deve zelar sempre pela democracia, ser um espaço de resistência da democracia, mas ela, enquanto instituição, não é partidária de governos. Eu espero muito, mas muito, e lutarei dentro do que for possível para que não haja motivos para um impeachment no país. Vai ser desastroso o impeachment no país. No entanto, havendo possibilidade jurídica de fatos objetivos, isto coloca uma questão fundamental de preservação de espaços de resistência na sociedade brasileira. Mais do que nunca, a democracia no país vai depender das suas universidades, dos seus movimentos sociais, etc., onde teremos que ser verdadeiros espaços de resistência da democracia. Nós não podemos incorporar a tese de que universidade funciona como apoio ao governo. Isto é um erro para a universidade. Não por acaso eu fiz uma fala no Consune criticando apoio partidário na universidade. A universidade deve se manter como uma instituição autônoma. Isso fortalece a democracia, não enfraquece, isso fortalece a democracia. Não há, e eu gostaria de saber, aonde poderia haver proibição para termos assessoria jurídica. A universidade tem autonomia para organizar coletivos de estudo, de investigação, da maneira que for necessária. E a questão da arte, da cultura e da política cultural, a nosso ver, faz parte da função pública da universidade. A universidade pública, como instituição, deve assegurar uma formação omnilateral. O que é omnilateral? Em todas as dimensões, para que todos os estudantes tenham uma imaginação criadora, na arte, na cultura,
E na nossa perspectiva, as iniciativas que nós temos que consolidar aqui no campus da Praia Vermelha e no restante da universidade devem ampliar a interação entre teatro, dança, música, a nossa rádio universitária, o nosso sistema de museus, de modo que seja, de fato, possível à universidade ter um polo cultural pujante. Nós temos um curso de teatro que não tem local para funcionar. Em relação à questão da sociedade do conhecimento, isto não é um conceito científico. Sociedade do conhecimento foi uma formulação ideológica que tenta explicar as desigualdades entre as nações pelo que seria o chamado capital intelectual que cada nação consegue incorporar. E há um contínuo em que algumas nações são subdesenvolvidas, outras estão mais à frente porque detêm maior estoque de conhecimento. Isso é uma visão incorreta de ver, não é simples assim. Nós não temos hoje no Brasil cadeias produtivas que estão incorporando setores de alta tecnologia. Isso é a forma específica do capitalismo dependente no Brasil, né? Então, acho que aqui nós temos que entender que, de fato, a contribuição fundamental da universidade é a contribuição da ciência, da crítica, da formação em áreas estratégicas da tecnologia, porque a tecnologia não é sociedade do conhecimento em si. Por óbvio que nós temos que ter, hoje, no país, domínios em setores estratégicos de energia. E isso envolve interação com a empresa. Isso é legítimo que seja feito, para produzir conhecimento e assegurar processos de alta qualidade, de formação, de investigação, enfim, que possibilitem solucionar os grandes desafios que nós temos em termos de alimentação, energia, etc. E a questão que Marisa traz, em último segundo, de fato, a Praia Vermelha tem que voltar a fazer parte do plano diretor, mas, emergencialmente, nós vamos ter que ter, para fazer as obras no Palácio, um módulo digno para que, provisoriamente, possamos ter salas de aula, espaços compartilhados, eu defendo a ideia do condomínio, compartilhado para que o conjunto da Praia Vermelha possa viabilizar o seu projeto acadêmico e institucional. Denise terá 5 minutos, e eu não avisarei, não, será no final. Bom, eu agradeço a presença de todos até o final, né, até esse momento. Saúdo a presença de todos os segmentos da universidade, do seu corpo social, aqui nesse debate, que levará à escolha do futuro reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aquele que deve ter a envergadura necessária para levar à frente as demandas da UFRJ, as demandas da nossa instituição, que é uma instituição com quase 100 anos, que foi criada através de movimentos iniciais de junção de escolas isoladas, e nós, da Chapa 30, sempre trabalhamos e sempre trabalharemos para a integração, não só das diferentes áreas, do desenvolvimento de áreas temáticas que sejam importantes para a sociedade brasileira, para que possamos passar e voltar a ser referência frente às demandas da nossa sociedade. Há, na UFRJ hoje, ainda mais fragmentação em algumas áreas do que nós gostaríamos. Essa fragmentação, ela não é somente ruim para o UFRJ, ela é ruim para toda a sociedade. Na Chapa 30, nós pensamos que não há, e agimos dessa maneira, né? Não há bons e maus, há sim o grupo de mãos dadas, unidos para o melhor da UFRJ. E nós somos a chapa do diálogo permanente, da aceitação da diversidade. Na diversidade nós vamos crescer e, de mãos dadas, pretendemos construir um futuro melhor para essa casa, que foi a universidade onde eu me formei, no nível da graduação e da pós-graduação, mestrado, doutorado. E eu não espero sair dessa casa
com ela pior do que eu a encontrei aqui na década de 80 e 90. Eu espero, sinceramente, poder contribuir para que a UFRJ faça uma inflexão e mude de rumo, que ela volte a trilhar o caminho do sucesso, o sucesso frente à sociedade brasileira. E esse caminho ele somente será alcançado se, ao assumir o cargo de reitora da UFRJ, nós tivermos conosco toda a comunidade em torno de um projeto comum, um projeto que é um projeto de UFRJ, de Universidade Federal do Rio de Janeiro, renovada, competente, com responsabilidade social, voltada realmente para as demandas internas e externas. As demandas internas são enormes. Nós esperamos definitivamente, através da criação de fóruns de discussão e grupos de trabalho, levar a resolução emergencial de algumas questões. Uma delas é a questão orçamentária, que foi muito bem colocada aqui hoje. A outra questão urgente é a questão da permanência estudantil. Não se pode continuar numa universidade que não olha para o seu motivo de ser, né? Os estudantes são o nosso motivo, a nossa razão de existir. Quando eu optei por uma carreira acadêmica dentro da universidade, eu optei pela formação de pessoal para a sociedade brasileira no nível da graduação e da pós-graduação, sempre formando o cidadão crítico e competente. É assim que nós devemos seguir, e para isso a universidade ela precisa retomar o caminho da qualidade acadêmica, e essa qualidade ela é fácil de ser conseguida, porque o corpo técnico-administrativo, nosso corpo de alunos e os nossos docentes são excelentes, comprometidos com a casa, e nós apenas precisamos fazer uma política da união e do diálogo, não das divergências. Nas divergências pretendemos crescer, não construir nada para o futuro. O futuro da universidade depende mais de convergências do que divergências, e nós, certamente, durante os próximos 4 anos, iremos convergir no caminho de formar o cidadão crítico competente e interagir com a sociedade e atender às demandas da sociedade da maneira que nossa casa sabe fazer tão bem. Para isso, precisamos, sim, rediscutir, reformular, não de maneira gerencial, de maneira acadêmica, o nosso rumo, o que nós queremos para a UFRJ. Quem é o UFRJ? Somos todos o UFRJ, todos nós, independente da área, do conhecimento, e com esse lema, somos todos o UFRJ, pretendemos que vocês votem 30, que toda a comunidade vote na chapa 30, que é a chapa da mudança, que é a chapa que traz um novo olhar, uma nova equipe e uma UFRJ mais fortalecida para seguir no caminho do resgate acadêmico. Obrigada. Eu creio que com este debate tenha ficado claro que vivemos um tempo de emergência. Temos uma crise política no país e a universidade deve zelar pela democracia, deve ser um bastião da democracia. Nós não podemos aceitar rupturas nos procedimentos democráticos no país. Mas é parte da democracia e do problema da democracia o ajuste fiscal. O ajuste fiscal que está em curso pode apontar para uma situação que impacta violentamente sobre as universidades. Nós, muitas vezes, pensamos que o tempo caminha para o progresso de uma forma inexorável e linear, como se não houvesse quebra de tempo histórico. As políticas de ajuste fiscal destroçaram as universidades do sul da Europa.
As políticas de ajuste fiscal destroçaram o futuro da universidade na Grécia. As políticas de ajuste fiscal destroçaram o futuro, pelo menos num espaço de tempo previsível, de diversos países do mundo. Nós temos que ter uma posição institucional para não permitir que isso aconteça. E isso significa uma atitude da reitoria frente à autonomia universitária. E esta atitude da reitoria frente à autonomia universitária, a nosso ver, passa pela proteção dos meios da autonomia universitária. Temos que recuperar a condição para que a universidade possa se autogovernar. Situação que hoje, evidentemente, está em risco, está muito degradada. Nós temos que retomar processos coletivos e republicanos de funcionamento da universidade. A universidade não pode ser um espaço neodarwinista em que sobrevivem os mais fortes. Nós temos que proteger as áreas do conhecimento, nós temos que dar condição para que os novos professores e técnicos que estão atuando no ensino, na pesquisa, na extensão, possam ter condições diferenciadas para produzir conhecimento. Porque é óbvio que os grupos consolidados já têm muito mais abertura no sistema de ciência e tecnologia. Nós estamos aqui numa área em que a CAPES qualifica como prioridade 3. O que significa prioridade 3? Menos bolsa, menos suporte, menos infraestrutura para pesquisa e, portanto, estruturalmente, as humanidades estão numa situação muito delicada. Como é que nós vamos retomar uma vida republicana? Tendo formas coletivas, dialógicas, de produzir o governo dessa universidade. Temos que ter um plano diretor que recoloque a Praia Vermelha, as unidades do centro, o complexo de educação, CAP, Escola de Educação Infantil, a área de artes, dentro do plano diretor. Nós temos que ter um plano de desenvolvimento institucional para que tenhamos uma reflexão sobre o nosso futuro. E, finalmente, nós temos que nos avaliar coletivamente de uma forma dialógica, de uma maneira corajosa, ousada. Estamos perto de 100 anos do UFRJ e o UFRJ nunca parou para pensar o seu futuro. Por isso estamos propondo um congresso universitário. E compreendemos que a matriz básica que rege a nossa lei interna tem que ser superada. Foi feita no período da ditadura, em 72. Este estatuto não dá conta da democracia, não dá conta de um conceito de compartilhamento do poder. E, portanto, a luta pelo Congresso Universitário, etc., exige não só a vitória da Chapa 20, mas mais do que a vitória da Chapa 20, um processo auto-organizado nas unidades, nos colegiados da instituição, de modo que a vida democrática pulse, a vida criativa na universidade pulse, de modo que possamos projetar um futuro, termos desejo, termos felicidade de estarmos fazendo uma universidade que possa orgulhar a nação e que possa contribuir para solucionar os grandes problemas dos povos, que são, obviamente, as grandes problemáticas da nossa pesquisa, da extensão, que não podem ser confundidas como ensinar ao povo, mas sim como dialogar com o povo. É isso que a Universidade Pública e Democrática tem que fazer. Bom, gente, em nome da CCPS, a gente quer agradecer a presença dos candidatos, agradecer a presença de todos, lembrar que a consulta, o segundo turno da consulta começa na segunda-feira e amanhã a gente tem o que provavelmente vai ser o último debate, a última oportunidade das chapas se encontrarem e falarem dos seus planos, vai ser amanhã, ao meio-dia, no Quinhentão, que é no CCS. Então, é importante também que tenha muita gente lá. Obrigada e boa tarde.